Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha, tardou, mas não falhou. Essa nossa live hoje está extremamente especial. Todo mundo tem, muita gente usa para fins de prazer, né? E a região anal é uma região muito importante para diversas coisas, além do sexo, né? Então a gente está aqui com uma equipe extremamente especial para quebrar os tabus, quebrar os mitos e falar para você sobre seus cuidados importantes com a saúde do seu cu. Tudo bem? Vamos lá. Então a gente está aqui com a Fabi. Olá, gente. Boa noite. Para quem não lembra, a Fabi é fisioterapeuta pélvica. Comprou um brinquedinho novo que chegou hoje. Sabe aquele da Anitta? Que ela apertava ali e aparecia um vídeo? Da anumetria? Não, ainda não vi esse. Gente, estamos tirando o doutora Nal do armário, tá? Eu falei que doutora Nal é a doutora Anal. Eu sei que isso é sacanagem. Ela ficou chateada, mas não. Ela é a doutora Anal, proctologista. Não se esqueçam. Coloquem na agendinha aí. Vocês já vão saber para quem ligar, para onde agendar a consulta. Bem-vinda, doutora Nal. Obrigada, eu não tô chateada não. Conta fácil, não há argumentos. Gente, ela falou que ela tem essa piada aí desde o início da residência dela, que ela escolheu o coloprocto, é esse negócio, entendeu? Mas ela sabe tudo sobre isso, então a gente fica feliz. Muito bem-vinda à nossa Rede Libertar. Muito obrigada. E estamos aqui com a representante do INAC, por favor, se apresenta. Eu sou a Aline, enfermeira do INAC, né? E hoje eu tô aqui tentando passar um pouco do que eu sei, né? Contribuir. Eu acredito que hoje eu vou muito mais aprender do que ensinar, né? Eu tô com grandes profissionais e eu acredito que vai ser bem bacana hoje à noite. Então, quem puder, acompanha e segue aí a gente. Olha, a Aline e o INAC, eles são grandes parceiros nossos. Eles têm exames diferenciados, tá? Exames que a gente extrai material genético das bactérias que causam ISTs e a gente consegue fazer esse swab da região do ânus, da uretra, da região da boca, porque no Mato Grosso existem muitas doenças infecciosas, né, doenças sexualmente transmissíveis que não estão diagnosticadas, que os pacientes estão lá pelejando, porque a gente não tinha essa tecnologia que o INAC e a Aline estão trazendo pra gente hoje. Então, são muito bem-vindos, né? Deixa eu só fazer uma perguntinha. Vocês fornecem o kit? Sim, a gente fornece o kit, a gente tem a equipe que já trabalha junto com alguns médicos, né? E aí, nesse caso, tanto fornecemos o kit, como a gente tem uma equipe que, caso o profissional precise, a equipe vai colher no local, às vezes no consultório, Mas quando tem... É naquele líquido de conservação que dá pra pedir vários tipos, captura híbrida, Sim. PCR. Isso. Hoje a gente trabalha com a maior tecnologia aqui do Mato Grosso, né? E graças a essa tecnologia que a gente conseguiu trazer de fora, a maioria dos nossos exames hoje eles são feitos aqui com a gente. Então são pouquíssimos exames que a gente precisa vai para fora. Então a precisão é maior, o tempo de resultado é menor e a gente consegue esse resultado mais rápido e tá acompanhando. Que o diferencial do INAC hoje é acompanhar o paciente junto com o médico, né? Porque às vezes o médico ele tem uma intercorrência e ele quer uma coisa, eu queria esse exame para ontem e aí ele tá para fora e não dá tempo a gente pedir urgência, né? E a gente já consegue antecipar, já manda direto pro médico, já consegue conversar com o paciente. Resumindo, é um cotonete para várias doenças, tá? São cerca de 10 doenças, que é indolor, que dá para coletar tanto no INAC quanto nos consultórios e que tem um resultado super confiável que tá ajudando muita gente, tá? Não é isso? Isso. Vocês já tiveram algum caso positivo de monkeypox? Já estão tendo esse kit? Eu já tive rei. Já Sei como eles, rei. 2. Não, 3. 3 Quero casos saber. de monkeypox. Até hoje eu não vi nenhum, peguei nenhum. 3 casos de monkeypox já. E foram lesões em região oral e região genital. E os meus pacientes não tiveram lesão na região anal, mas a gente sabe que a monkeypox pode dar lesão na região anal, né? Que é importante. Mas eu quero começar do começo. Doutora Anal, cadê, gente? Eu quero um pinto pra falar com emoção. O que é o ânus e o reto? O que é isso? Pra que serve originalmente? Vamos começar assim do começo. Tá, certo. O reto, né, e o ânus é a parte final do aparelho excretor, né, da parte gastrointestinal. O cólon, bom, vamos começar então desde o começo. O estômago, ele tem a função
quebrar os alimentos, né? Pré-cozir, e a nossa mastigação também tem uma influência muito importante nisso. Para quê? Para que as enzimas do intestino delgado possam absorver. Então, tudo que a gente come, ela tem que ser absorvida no delgado. A partir do cólon, reto e ânus, isso aí não é mais absorção de nutrientes, já é aparelho excretor. A principal função do cólon é absorver água, né? E já chegando ali no cólon esquerdo, sigmoide, reto, é armazenamento de fezes. E ânus, a função do ânus é a continência anal, né, gente? Na verdade, é a junção ali dos dois, do endoderma e do ectoderma. Então, junta o tecido escamoso junto com o colunar. E tá revestido por esfíncteres. Sim, então, gente, o ânus, né, originalmente foi feito para fazer cocô, né? E para a válvula, o anel, né, para conter as fezes, que é isso que a doutora está explicando. E dentro, né, do ânus, reto e ânus, a gente tem 2 tipos de células diferentes, de tecidos diferentes, e que estão se multiplicando constantemente, dependendo da agressão, se multiplicam mais ou menos, e podem gerar cânceres e outras doenças, né, fora a suscetibilidade. Mas assim, Fabi, você sabe mais ou menos quando que começou essa história do prazer com o sexo anal? Não sei. Quem vai me contar? Você ou a Naoali? Você sabe, Letícia? Gente, eu imagino que seja lá dos gregos, troianos, né? Mas eu costumo dizer, até uma brincadeira que eu faço, que, assim, eu sou mulher, eu gosto tanto de homem que eu tenho certeza que se eu tivesse nascido num corpo masculino, eu seria gay, com certeza. Então, assim, eu acho que o homem é bem mais fácil que a mulher, né, em vários sentidos de relacionamento, e com certeza os impulsos sexuais, eles ele é bem mais atrativo, né? Não porque eu seja mulher, talvez, mas dizem, né, que a próstata, ela é uma região que dá bastante prazer, mas eu acredito mesmo que seja a conexão sexual mesmo, né? Sim, com certeza. Então, gente, desde a época dos gregos, os troianos, o sexo entre homens, né? Sexo entre pessoas com pênis era uma coisa cultural. Então, na época aí da Grécia e de Troia, pessoas com pênis tinham parceiras heterossexuais, mas também durante as reuniões sociais, com seus pupilos, eles tinham muitos pupilos, né? Ai, que delícia, né, gente? Alguém que eles ensinavam e eles também introduziam as práticas sexuais. Isso está relacionado também ao sexo anal. Sexo anal, então, existem algumas sexólogas que falam que existem mais de 2.000 terminações nervosas ali, que isso aumenta muito a sensibilidade, né? Diz que elas se referem a um orgasmo interno, né? E a gente tem a próstata, né? Que é um ponto cheio de inervação e que pode gerar prazer, o estímulo prostático, né? E temos também, no caso da mulher, hoje em dia, e eu achei tão interessante que o clitóris, ele só foi mapeado com clareza depois de 2020. Então, o pessoal achava que o clitóris era só aquele narizinho para fora. E, na verdade, ele é um órgão grande que abraça o corpo da vagina. Então, eu imagino que a região anal, ela tem ali, como são dois tubos flácidos, um em cima e um embaixo, tem ali alguma conexão também com terminações clitorianas, né, Fabi? Eu acredito também que, por ser uma região muito próxima uma da outra, que a gente acaba aproveitando, sim, as terminações nervosas do clitóris, pra gente ter também um orgasmo ali via anal. Via anal, fora que Na mulher, eu não teria tanto essa certeza, mas no homem eu tenho essa absoluta certeza, até porque eu tenho pacientes garotas de programa e assim, o que é mais solicitado a elas são as massagens prostáticas. Exatamente. Existe muito esse tabu, né? Vou perguntar pra Aline, não sei se ela sabe a resposta, mas o jeito aqui é a gente quebrar tabu e deixar todo mundo com vergonha, né, gente? Por isso vocês estão assistindo aí, né? Então, assim, Aline, se uma pessoa com pênis que tem um relacionamento heterossexual, ela gosta de dar o cu, ela é gay?
Olha, hoje esse enigma de ser gay, ele é muito amplo, né? Antigamente a gente dizia que se um homem gosta de outro homem, ele é gay. Hoje não tem mais isso, né? A gente vê essa desmistificação há um bom tempo, e cada dia que você convive mais com essas pessoas, mais se torna natural, né? Claro que a gente ainda tem esse tabu, a gente ainda tem o preconceito muito grande, mas eu fico muito na parte de prevenção. Preconceito do quê? Preconceito em relação à aceitação, eu diria assim. Eu digo porque eu trabalho muito na parte de prevenção. E lá onde a gente fica, a gente escuta muitos desabafos. Então, ele vai no médico, ele escuta, ele vai no laboratório, ele faz os exames, e quando ele chega pra gente, eles desabafam, né? Então, a gente termina sendo mais uma parte psicóloga do que mesmo uma enfermeira, ou tá mesmo... Às vezes eles querem só desabafar. Mas, voltando à pergunta, você quer saber se dar o ânus, dar o cu, seria... Ser passivo. Ter uma relação passiva. Né? A sua Essa opinião pergunta? é o que você O acha. que que você acha? Não, eu sou muito eclética. Eu não tenho... Eu respeito todo mundo, né? Apesar de ainda ser um tabu muito grande pra mim. Mas hoje a gente conversa abertamente. Se você quer dar, você quer dar. Se você sente prazer ali, esse é o melhor, né, a se fazer. Agora, se você fica constrangida, se você tá com seu parceiro, você não se sente bem em fazer isso, pra que você vai fazer isso? O sexo, ele tem que ser bom quando é bom para as duas partes, né? Exatamente. Se você não se sente bem, não tem que fazer. Mas se você se sente bem, por que não pedir? Né? Acho que o diálogo, ele vai muito mais além do que isso, porque hoje a gente tem o medo da conversa, né? Quando você diz eu quero um sexo anal, você pensa duas vezes, eu vou falar e vai brochar tudo aqui, não vai dar certo, então eu vou frustrada pra casa, Tem né? que ter uma E intimidade é isso que a prévia. gente quer, onde a gente quer chegar, né? É tirar esse medo de que, não dá certo, o outro vai ficar achando que eu sou isso e aquilo outro. Se é bom pra você, aproveita. Gente, então assim, O que você acha, Letícia? não tem nada a ver, tá? As modalidades sexuais que qualquer pessoa pratica não tem a ver com a opção sexual dessa pessoa, tá? A gente então tem coisas separadas. Identidade de gênero, a pessoa se enxerga como homem ou como mulher, né? Ela se vê dessa forma. Preferência sexual, isso é que vai definir se você é gay, se você é lésbica, é a junção da sua identidade de gênero com a tua preferência sexual, tá? Ou se você é uma pessoa que não gosta, né, de ninguém, as pessoas assexuais que também existem, tá? Então não tem nada a ver. Todo mundo pode dar o cu e não tem título pra isso. Se você dá o cu e você se identifica como um homem cis, um homem que gosta, né, um homem que nasceu como um sexo biológico masculino e que gosta de mulheres, tá tudo bem, tá tudo ótimo. É terminação, é prazer, mais de 2.000 terminações nervosas. São 2 tipos de orgasmos diferentes, porque é um orgasmo interno e orgasmo também peniano. Então o importante é ser feliz. A mesma coisa a mulher. Eu tava assistindo tava estudando pra live de hoje, e aí uma sexóloga falou assim: olha, gente, o cu é a coisa mais democrática que existe. Porque o cu é unissex. Entendeu? Você pega pessoas com pênis, você pega pessoas com vagina, todo mundo tem o cu ali, entendeu? E é tudo parecido, verdade, doutora Nau? O quê? O cu de gente com vagina e de gente com pênis é parecido? É o mesmo. Assim, tem algumas diferenças anatômicas no sentido de que a linha pectina da mulher é bem mais baixa, bem mais próxima à borda anal do que do homem, e isso facilita as mulheres adquirir mais DSTs, porque o esfíncter dos homens, eles são, assim, categoricamente muito mais fortes e altos, e isso protege eles de certa forma. Eles têm normalmente mais doença hemorroidária interna, eu não diria isso, mas os coxins internos, eles são mais volumosos, e isso pode facilitar algum desconforto, mas
é a mesma coisa. Gente, chegou agora o grande momento, eu vou me realizar. Letícia resolveu dar o cu. E Letícia está com medo, tá? E foi procurar a doutora Nau, tá? Pra saber como é que eu faço isso sem me machucar, pra ter prazer. Primeiro fui na doutora Anal pra ver a questão anal, tá? Doutora Anal, qual que é a primeira coisa que a senhora vai falar pra mim? O que eu preciso fazer pra ter, assim, segurança pra dar o cu? Por que você quer fazer isso? Por que você quer dar o cu? Você está com vontade? Você vai fazer isso pelo seu parceiro? Você tem fantasias e tem se fica lubrificada com isso? Qual o objetivo? Essa é a primeira pergunta. Então agora, gente, vão ter duas Letícias. Vão ter a primeira Letícia vai responder: não, porque meu parceiro quer que eu dê o cu, tá me enchendo o saco. E você tem essa vontade de experimentar e tentar? Não tenho. Não faça. Gente, linda lição. Cu não é presente, não é moeda de troca, não é coloque um anel e eu te dou o anel, tá? Não é isso. Então, tem que ter livre-arbítrio e tem que ter desejo sexual, porque senão vai ser uma coisa dolorosa, né? Mas agora vamos pra outra Letícia. A Letícia de verdade, tô brincando, não, quem sabe? Eu quero porque eu fico excitada, porque eu tenho vontade de fazer, porque eu já tentei, mas senti dor e parei, mas eu tenho vontade de fazer. Certo. Bom, então você tem que ter bastante consciência de que é praticamente impossível qualquer pessoa ter uma relação anal passiva e não ter algum tipo de trauma, uma fissura, um machucadinho. E esse é o grande problema, é por isso que esse órgão ele é tão mais predisposto às DSTs, porque como a região ela não tem uma lubrificação natural, ela é mucosa, né? O esfíncter interno, naturalmente, por mais que a gente tente fazer um reflexo de relaxamento, ele fica contraído. Então, assim, faça, lógico, acho que isso é preferência de cada um, se você vai ser feliz, mas você tem que estar consciente de que algo mais, você tá mais arriscado, entende? No sentido, assim, de machucar o órgão, pegar DST, parceiro fixo, tá? Sexo anal com múltiplos parceiros, mesmo com preservativo. Isso daí também é uma exposição que não vale a pena, porque o HPV, independente de você estar usando preservativo ou não, ele tem um tropismo por pele e mucosas que tá bem ali próximo, entende? Então é dessa forma que ele entra. Sobre questão de estragar o órgão, da BO e tal, não, né? Desde que você não faça um sexo selvagem, desde que você esteja relaxada, né? E a dor é o limite. Também aconselho que não faça muitas vezes na semana, porque aumenta o traumatismo, né? Então, assim, se puder, se for mulheres, que seja um dia especial, e se forem casais homossexuais, que eles tentem alterar. Então, gente, lembrando, Fabi, o que é sexo? Sexo é tudo e qualquer coisa que vai te dar prazer. Então, quer dizer que por não fazer sexo anal uma vez por semana, mais de uma vez por semana, eu quero fazer sexo 3 vezes por semana, e eu sou um casal de pessoas que têm pênis, eu tenho que parar, ou eu faço sexo anal ou não é sexo? Não, senhora. Você pode fazer outros tipos de sexo que não envolvam penetração. Exemplo. Mas quem gosta de ser passivo quer ser penetrado. Isso aí é historinha pra falar. Não, gente, mas ó, tem briga de espadas, né? Que é isso aqui. Pega aqui, É doutora verdade. Nau. Vamos tirar a virgindade da doutora Nau aqui, ó. Entendeu? Briga de espadas, que dá prazer, que dá pra gozar. A gente tem sexo oral, que dá pra fazer. A gente tem, gente, não precisa ser penetração com pênis no ânus. A gente pode usar objetos menores, por exemplo, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. O que é isso, Fabi? Me explica. Esse é seu, você que vai explicar pra gente.
Olha, gente, isso aí é um plug anal. Plug anal, A gente compra no sex shop, a gente não usa pro fisting, que é a questão de colocar qualquer coisa, sexo com as mãos, a gente tenta não utilizar esses instrumentos de casa, garrafa, esses corpos estranhos, escova e tal. Isso aqui é feito com ácido cirúrgico, todo feito anatomicamente para não machucar, para causar o mínimo de fissuras possível. E aí, se você for fazer com o dedinho, que a gente pode fazer, ou beijo grego, qualquer coisa, olha aqui, gente. Sabe aquela história assim, ai, meu pau é muito grande, por isso que eu não vou usar preservativo? Olha aqui, gente. Oi, não é não. E aí a gente consegue fazer o fisting com os dedos. Ótimo. É ótimo, resistente, tá? Que são opções. E aí a doutora falou uma coisa importante. Ela falou que o ânus não tem uma lubrificação natural, né? Então o que a gente usa, Fabi? Como é que funciona? O indicado, gente, é a gente usar mesmo os lubrificantes à base de água. E lembrando que a gente tem que passar muito lubrificante na região anal, porque como ele não tem uma lubrificação natural para essa prática sexual, então a gente tem que passar lubrificante dentro do ânus, né? Então vou pegar aqui um ânus para simular para vocês. Então a gente tem que passar muito lubrificante aqui no canal anal e também no órgão. Toma, amiga, não. Quem sabe faz ao vivo. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Mas os lubrificantes à base d'água, eles não secam muito rápido. O que você acha dos à base de vaselina? Ou óleo? Porque fica mais tempo, entende? O problema do óleo é que ele rompe mais fácil a camisinha. Eu acho que na vaselina talvez. Mas o único que é aprovado para não romper camisinha é a base de água. É porque os à base de água, eles são aprovados pela Anvisa para não romper os lubrificativos. As camisinhas. Então tem que passar várias vezes. Várias vezes. Por isso que a gente tem que usar. Por isso que a gente tem que usar bastante, então, gente. Ó, ela tá passando sem aqui, ó, miséria. no nosso cu aqui, emprestado. Ó, então a volta. gente pode passar bem em volta, dentro. Dentro é importante, gente. Até onde o pênis vai alcançar, ou o instrumento, o dildo, o que você for usar, né? A gente tem que ter toda essa extensão bem lubrificada. Aqui na borda também, né? Na borda anal, a gente tem que passar bastante. A Aline vai, por favor, colocar a camisinha. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Não seria nenhuma pergunta. Como eu já disse, a gente tem muitos desabafos, né? E a gente tem alguns pacientes que já chegaram pra gente perguntando pedindo ajuda sobre a cãibra anal. Eu não soube. Tive 2 pacientes que não soube. Eu realmente não soube explicar, né? E na ocasião a gente indicou ele procurar um profissional, porque não é uma coisa que a gente costuma ver todo dia, que sabe que tem. Então, provavelmente, ou algum déficit de alguma vitamina, alguma coisa, eu não soube explicar. E aproveitando, eu queria perguntar para a doutora como que funciona. Isso é uma coisa genética que alguém já tem a predisposição, ou é devido à grande quantidade de vezes que a pessoa faz que ela pode aparecer essas câimbras anal? Mas esses pacientes que relataram cãibra anal relataram que foram após coito passivo? Então, quando a gente recebe esses pacientes, a gente não pergunta muito, porque eles querem desabafar, mas eles sabem que a gente não é médico. Sabe? Então a gente termina não podendo entrar muito. Vamos falar das 2 situações, então. Logo depois do sexo, e também tem relatos de pacientes que estão dormindo, eles acordam com aquela sensação de cãibra anal. Como é que funciona? Tá mais relacionado à síndrome do assoalho espástico, né? Muitas vezes, que é como se tivesse um torcicolo ali na região do assoalho mesmo. Acho que a físio vai conseguir destrinchar isso muito melhor. Tem pacientes também que falam dessa cãibra anal, mas na verdade uma vontade, a gente chama de proctalgia fugaz, ocorre normalmente em mulheres que têm um descenso pélvico importante, às vezes um grau de enterocele, durante a noite, durante os movimentos ali do intestino, aquilo ele por fora entra no canal do reto, já que é uma pelve muito flácida, e simula como que se quisesse evacuar, mas não tem nada ali. Ela tá dizendo que tem bexiga caída, que a bexiga caída da mulher durante a noite pode entrar no ânus, porque tá muito caída. É isso? Não.
alças de delgado. Ah, um intestino entrando dentro do outro. Isso. E aí dá a sensação de que tem alguma coisa ali atrapalhando. Que dá vontade de evacuar. Ah, gente, eu nem sabia que isso era possível. Tô aqui. O pessoal tá falando tenso, hein? Só comentando aqui. Tenso. Fabi, explica mais sobre isso. Gente, geralmente as pacientes que têm esse tipo de intercorrência, né? Elas têm mesmo isso aí, a cãibra anal e outras sensações. E aí, quando o paciente chega pra gente, geralmente ela tem ou um assoalho pélvico disfuncional, né? E a gente tem que trabalhar toda essa parte. Às vezes é até um processo cirúrgico, né, doutora, que a gente não consegue resolver. Mas a gente tenta reeducar a paciente, melhorar essa contração, melhorar essa consciência mesmo corporal dela. E às vezes a paciente tem um músculo mesmo, que a gente sabe aqui que nossa região pélvica, ela é uma rede de músculos, né? São vários músculos um perto do outro. Então, se a paciente tem um músculo muito tenso, a gente também tem que ensinar os pacientes a relaxar a musculatura. Eu tenho feito botox para alguns pacientes como um tratamento complementar, né? Para poder facilitar o trabalho da fisioterapeuta e das pomadas específicas, por exemplo, para cicatrizar uma fissura anal. Não em todos, tá? São pacientes específicos, mas esse recurso está vindo assim como um aliado que, se bem selecionado o caso, muito, muito bom. Gente, os pacientes com anismo também, nesses também. O que é anismo? Então, o anismo é uma contração paradoxal do músculo pubo-retal. A gente tem um músculo que não tem a ver com do esfíncter anal, mas hoje a gente já sabe que ele é o mais responsável pela continência anal, muito mais do que os esfíncteres. Ele é fixo no pubis, né? E você não tem nenhum desenho que é do pubo retal? Dá pra gente pegar aqui. Pega aqui meu celular. Ah, mas é bom explicar assim, porque o pessoal não vai enxergar os desenhos. Quer mostrar alguma coisa assim? Eu gosto mais para aqueles pacientes com anismo, a não ser que ele já tenha feito um trabalho de fisioterapia, porque é um músculo totalmente voluntário. Então, o anismo ele está muito mais relacionado a questões emocionais, entende? O que é anismo, que eu ainda não entendi? O mecanismo da defecação, ele não envolve apenas o cocô chegar ali, distender, dar à vontade, né? Tem que ter tem que estar sincrônico a musculatura de toda a pelve. Por exemplo, assim, ao mesmo tempo que ele faz força, né, para expulsar o bolo fecal, tem que ter um relaxamento da musculatura voluntária, entendeu? E isso acontece naturalmente, mas quando o paciente ele tá tenso, ele tranca essa musculatura. Ah, então isso é a mesma coisa do sexo anal. Então, em vez de sair o cocô para penetração, esse músculo são os bulbos? Não. É o pubo retal. O pubo, esses músculos que são os pubos, eles podem, porque a pessoa tá tensa, tá com a pelve bem tensa, tá com medo e tal, eles podem contrair. Ele contrai, faz uma compressão do canal anal ali na parte final. E aí o paciente não consegue evacuar, porque ele como se ele fechasse mesmo o ânus do paciente. Ou no final da penetração, quando ele tiver no início, na verdade. No início da penetração, ele vai sentir travar e o negócio não mesmo consegue. Lubrificante não consegue. Aí ele vai sentir entrar muita dor e não consegue fazer. E vai machucar ainda mais o anoderma, que é o local que menos pode machucar. Então é um vaginismo do cu, gente. Isso. Então o cu fica tenso, você controla aqueles músculos, mas por diversos motivos você tá controlando ao contrário. Ao invés de relaxar, você tensiona e aí você vai ter dor durante a relação anal. Tá? E também dor quando vai fazer cocô. E dificuldade. E isso aí acaba ficando mesmo um assoalho pélvico disfuncional, né? Porque a gente sabe que tudo tem que funcionar de uma maneira adequada. Então, se a gente tem uma musculatura um pouco mais... que tem uma contração um pouco mais forte, ela não consegue ter um relaxamento adequado, a gente acaba prejudicando mesmo.
Mas não com a conseguimos físio- fazer o nosso sexo anal. Com a físio, com botox, a gente consegue ajudar bastante nisso, né? Consegue, a gente faz um treinamento de coordenação e relaxamento com as pacientes, né? E os pacientes, e quem tiver esse probleminha, a gente consegue sim ajudar bastante. Aparece muito caso de paciente que tem essa hipercontratilidade muscular e a gente tem que trabalhar bastante relaxamento, inclusive com o aparelhinho aquele da Anitta. O aparelhinho Ele é da muito- Anitta, mãe. Aparelhinho. Gente, tô doida Ela pra usar adora o aparelho da aquilo. Anitta. Ah, Sabe, Esse mas também. eu vejo assim, o anismo em si, eu sei porque eu sou uma pessoa que sou constipada, tenho anismo, dependendo da situação, porque não é sempre que você tem, né? Mas, inclusive, por exemplo, se eu vou fazer xixi, eu não tô na minha casa e eu sei que tem alguém me esperando na porta, eu não consigo. Entende? Então, assim, a melhor forma de tratar anismo, e o que eu percebo Comportamental. é o quê? Primeiro, senta no banquinho, o que eu pego? Qualquer rótulo que tem ali do lado. É você desfocar. É você tá com a vontade de fazer cocô, só que você para de pensar que você tá fazendo cocô. Você começa a ler alguma coisa, alguma porcaria, nada a ver, e seu cérebro, aí ele relaxa, e daí automaticamente seu bulbo retal relaxa também. Por isso que, assim, lógico que em último caso, Botox. Mas o Botox, ele é um paliativo. O paciente, ele precisa tratar a causa base e saber como, né? Que a físio, ela ensina isso. Nesse momento, você tem que achar uma forma de se desconectar. Só assim o seu músculo vai relaxar. tem uma pergunta, gente. Perguntaram bem assim. Então é por isso que às vezes, quando eu faço, é normal, é tranquilo, e outras vezes sinto dor. O que pode ser isso? Seria isso Pode que ser vocês isso, comentaram? pode ser. Faço o quê? Faço sexo anal, às vezes dói, às vezes não dói. É por Pode isso. ser Pode o ser. relaxamento naquele momento Não. também. Não. O bulbo retal ali, o paciente não vai sentir dor nele. Não, ele tá falando que às vezes ele sente dor no sexo anal e às vezes não. Isso. Uhum. Mas Né? normalmente ele tá relacionado. Quando eu tô mais tenso, mais, por exemplo, um parceiro novo, e eu tenho penetração retal, eu sinto dor durante a penetração. Outras vezes que eu tô mais à vontade, tô mais tranquilo, aí eu já não sinto dor. Mas ela tá falando que não é só do músculo bulbo retal. Que na verdade não é só ele que vai interferir nesse momento. Se tá né? sentindo dor é porque tem algum machucadinho, tem alguma inflamação, tem algo que não tá legal, que tem que ser tratado. Porque se tá tudo bem, não é pra ter dor. Aí, gente, dica importante, tá? Então, ó, primeira coisa, então, a primeira dica da doutora, que a gente precisa usar a lubrificação. A gente conversou aqui, entrou em consciência em relação à lubrificação à base de água, quantas vezes forem necessárias. Nada de guspe, tá? Guspe é solução salina. Guspe tem as bactérias da boca. Gente, não funciona, vocês sabem. Todo mundo já tentou dar o cu com guspe e se arrependeu. Então, assim, ó, Só fica sexo no filme, né? só fica sexo no filme, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Então, lubrificante. Outra coisa importante. Doutora, por que no cu não precisa usar camisinha? Como não? As infarteiras. Não, pelo amor de Deus. O preservativo é fundamental. Por quê? Por causa. A gente tem muito medo do HIV, né? Mas assim, principalmente o que eu percebo é as outras DSTs, né? As fissuras causadas por sífilis e principalmente o HPV. O HPV, gente, nem sempre ele se manifesta na forma de verrugas. Ele tem um tropismo ali pela zona de transição que é dentro do canal anal. Então, assim, ele fica escondido ali, ele entra normalmente através de uma fissura, fica escondido na camada basal por muito tempo, né? E às vezes o paciente acha que está com uma dor de uma fissura, de uma hemorroida, e na verdade é uma inflamação, uma anite causada por um enfraquecimento, por uma baixa imunidade celular do tecido local, de repente porque as células estão
em atividade mitótica por HPV. Ou seja, viraram câncer ou alguma coisa próxima do câncer ali dentro, né? Não câncer. Ter HPV não significa ter câncer. Ele só vira câncer quando o genoma do vírus ele junta no genoma da célula hospedeira. Mas ela causa muita sensibilidade, dor, problema. Então, assim, tratar isso dessa forma, lógico, o câncer é o pior das consequências, mas muitas vezes o desconforto anal ele pode ser tratado com creme imunomodulador só, entendeu? Mas é difícil a gente identificar o HPV muitas vezes quando a gente não tem uma alta resolução, né? Quando não tem verrugas, porque o pessoal espera que HPV vai ter verruga, e a maioria das vezes não é verruga. Então, ó, gente, começou a dar o cu. Pelo menos uma vez por ano tem que fazer a consulta com o coloproctologista, tem que fazer a anoscopia. A doutora trouxe aqui. Nossa, doutora, o que é isso? A anoscopia é um anoscópio, um aparelho descartável, tá? Primeiro, para poder avaliar justamente o ânus e a porção distal do reto, tá? A colonoscopia, muitos pacientes falam assim, não, mas lá na colono já escreve hemorroida. Querido, todo mundo nasce com hemorroida, tá? Então, assim, a colono, o objetivo dela não é avaliar canal anal, tá? Tanto é que se o colonoscopista nem relatar nada sobre isso no laudo, é normal. Então, a anoscopia é um exame justamente para avaliar o quê? O anoderma, a parte de transição, né, ali do canal anal e o final do reto. Inicialmente, a gente sempre começa fazendo um toque no esfíncter interno, porque quando a gente aperta ele, já dá uma relaxadinha, tá? Antes de fazer o toque. A primeira parte é o toque, onde a gente faz um toque circunferencial, sempre com pomada anestésica, na busca de ver se tem algum pontinho que o paciente sente mais alguma sensibilidade, né? Ou se a gente sente alguma coisa diferente. Sempre pedindo permissão antes e explicando o passo a passo. Depois, sim, com mais xilocaína, né? Anestésico tópico, nós introduzimos o anoscópio. A gente fala, tenta relaxar o máximo possível, mas dá uma sensação de que como se fosse evacuar, tá? E daí a gente tira o mandril e daí com um foco, né, ou com um microscópio a gente consegue ver internamente se o paciente está com uma proctite, os mamilos dele, o canal anal, fissuras. É um exame lindo. Eu adoro. Gente, Eu sou apaixonada por essas alterações, assim, vasculares e microscópicas. gente super estudiosa do cu. Não. Você tem uma doutora que vai fazer direitinho. É a doutora Nau. Não adianta fazer colono ou só aquela sigmoido. Isso, se o objetivo o incômodo, o desconforto é o ânus. Não adianta colono. É um exame muito mais invasivo, agressivo e provavelmente não vai te ajudar no que você está buscando. Eu tenho uma pergunta. O sexo anal, ele pode dar hemorroida? Não. Ficar muito tempo fazendo cocô pode dar hemorroida, porque a gente tá olhando lá pra relaxar o cu, olhando o celular e fica lá 1h30. E aí? Assim, hemorroida todo mundo tem. Hemorroida é um órgão natural do nosso corpo, né? São os coxins vasculares e a principal função deles é a vedação do canal anal. O que pode acontecer durante a relação anal, alguns pacientes eles não têm movimento de desinchar os mamilos internos quando tem algo dentro do reto. Então, o que acontece? Eles ficam escarificando e isso pode... Fazendo um cortezinho, gente, dentro do ânus, porque a hemorroida tá inchada e você não conseguiu desinchar ela lá dentro. Isso, que são principalmente os pacientes que têm problemas únicos de doença hemorroidária interna,
né, a maioria são os homens, mas dar hemorroidas não, ele pode traumatizar. Pode, assim, se for algo meio violento, fazer um hematoma, que é quando um vaso, né, a gente fala trombose externa, ele faz um coágulo de sangue, mas assim, dar hemorroida, não. É bom saber, porque são perguntas simples que às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, né? E perguntam para uma pessoa leiga. Sim, né? e é isso que eu E a gente besteira. sempre tenta orientar da melhor forma e para qual profissional que pode estar ajudando, né? Mas, querendo ou não, é um assunto que a gente não sabe muito e tem que aproveitar essa oportunidade hoje, né? Ó, vou puxar a sardinha para as infecções sexualmente transmissíveis, pra gente não deixar de falar. Então, quando a gente for fazer, na verdade, quando a gente tiver o pênis ereto, tá? Antes, tirou a calça, o pênis está ereto, antes de brincar, de fazer o rally-rola, as preliminares, você já precisa colocar a camisinha, tá? Porque pode sim, só por causa de encostar um pênis no outro, ou pênis na vagina, pode sim acontecer da transmissão da infecção sexualmente transmissível. Quando a gente fala, doutor, então eu vou usar 2 camisinhas, uma em mim, pessoa com vagina, e uma na pessoa com pênis. Gente, 2 camisinhas rasgam a camisinha. Então tem que ser uma pessoa com camisinha e uma pessoa sem camisinha. Principalmente quando vai haver fricção, tá? E aí, a gente pode, mesmo usando camisinha com lubrificante, a gente tem que colocar o lubrificante em cima. Porque o sexo anal é o sexo que mais transmite as infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque realmente é o lugar mais apertado, o lugar que não tem lubrificação, o lugar que pode fazer machucadinho, o lugar que muitas vezes a galera faz a tchuca antes de fazer o sexo, então já faz o machucadinho antes, né, de fazer o sexo, que é aquela coisa que quando a gente faz cocô arde um pouquinho, sabe? Mesmo não vendo o machucadinho, você sente que tá mais sensível, é porque a gente faz pequenos machucados ali e esse é o caminho para entrar as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Fora que eu comparo a vagina com couro grosso, né? E o epitélio ali anal é uma penúria, é um papel, né? A vagina, ela é um negócio assim que para você fissurar uma vagina, a paciente tem que estar com a candidíase, tem que estar com alguma coisa. Agora, o ânus é muito fácil, né? Muito fácil. Muito fácil. E é um santuário. Existem alguns lugares que localizam HIV e que a gente chama de santuários. E o intestino localiza muito HIV, monkeypox. É um lugar que o vírus fica mais lá, mais concentrado, tá? Fala mais sobre isso, Letícia. Exatamente. Então, existem lugares em que as medicações elas penetram menos, né? Ou não penetram. No caso do HIV, a gente tem o sistema nervoso central, que é o cérebro, a cabeça, que pode dar algumas infecções. E até às vezes a pessoa assim tá com carga viral indetectável, mas tá lá assim, tô perdendo memória, tô sentindo lentidão. Existem doenças neurológicas degenerativas apesar do uso do remédio. E o intestino é imenso e é um outro lugar que é um santuário para acúmulo desses vírus, tá? O monkeypox, que a gente já viu, e o HIV. Então, assim, a carga viral indetectável é lógico que não vai transmitir quando o paciente está indetectável ali, vai diminuir, o vírus vai quase sumir. Mas a maioria dos pacientes que são transmissores, eles não fazem a testagem a cada 6 meses e eles não sabem que tem HIV. E aí eles fazem muito sexo casual, né? E tem aquela história de não usar o preservativo, né? E aí acaba, ou então usa o preservativo, não usa o lubrificante e rasga o preservativo, e aí o paciente contrai o HIV. E, infelizmente, a gente tem a vida sexual começando cada vez mais cedo, então a gente tem crianças, que eu chamo de crianças, sei lá, de 14, 15 anos, que nem são maiores de idade, e que tem uma vida sexual e pegam um tiozão, tipo, um guri que tá se descobrindo, pega um tiozão, aqueles tiozões bonitões, mas que não se tratam, e antes dos 18 anos já é uma pessoa que vive com HIV, sabe? Então é muito complicado. A gente tem que falar sobre isso. E tem que colocar o preservativo. Vamos colocar o preservativo pra simbolizar. Como é que nós colocamos o preservativo? Pode rasgar com a boca? Eu já ia dizer, não pode rasgar com a boca. Pode deixar na carteira 2 anos e depois pegar o preservativo? Não pode. Não, né? Pelo amor de Deus. Então sempre comum. Tem que ser aqui em cima, né? Com muito cuidado. Então a gente sempre orienta, né? Tirar o ar. O que a gente faz? Tira o ar o máximo possível para evitar bolhas. E Esse pênis da Letícia também é bom.
Tá meia bomba E isso faz aqui, carinho, gente. né? Faz carinho. Nossa, mas foi bom, hein? O cara tem que Olha, ajudar também. Ó, gente, aqui, ó. Ave Maria, hein? Foi a- Isso? Esse saiu perfeito. Ele que não tem ar. essa aqui, gente, essa aqui tem prática. Não, mas o tamanho também tá bem Ele ajuda. favorável. Tá favorável, Ele ajuda, né? ele ajuda. Ó, então olha aqui, gente. Estamos passando aqui o lubrificante de novo. Espalha aí, pelo amor de Deus. Vocês viram que a camisinha foi até a base, né? Isso é extremamente importante porque as infecções podem estar no corpo do pênis, em todo o local. Então, ó, coloquei no pênis, colocamos aqui no ânus, tá bom? De preferência que você esteja testado, você pode usar a PrEP associada ao preservativo e ao lubrificante, um não exclui o outro, tá? E pode partir pro abraço aqui. E lembrando que o abraço, ó, Devagarzinho, gente, começa. aí, ó, conselho de coloproto. Primeiro faz as preliminares, pega lá, dá um beijinho, assanha, coloca um pouco do dedinho, para aquilo ali ficar mais relaxado, para os músculos ficarem mais relaxados. Depois é como? Devagar, Devagar. Não, devagar, galera, sem brutalidade. Isso. Pra pessoa começar a sentir prazer, estimulando as outras partes erógenas do corpo, né, Fabi? E não Isso. ficar colocando e tirando ali da região do esfíncter Tipo- do começo, porque colocou, não fica tirando e pondo, porque isso aumenta as chances de traumatismo. Então tira só metade do pinto e depois volta. Nada de tirar tudo e voltar várias vezes que vai machucar mais. Isso. Entendeu? E aí a gente vai fazendo o ato. Mas a gente sabe que no ânus a gente pode ter a penetração com os dildos, né? Que pode ser utilizado, né? Que simula o pênis, que amarra assim na pelve. Normalmente mulheres usam, né? Pessoas com vagina usam. A gente pode ter penetração aqui, né? Com plug anal, Com que plug é... anal Fabi, é bom plug anal? é ótimo, eu adoro, O gente. que acontece quando você coloca Mas plug anal no mas é ânus? bom pra quê? Não é só pra fazer um charme? Não. Conta, amiga. Conta o babado fortíssimo. Eu achava que era pra ficar mais charmosa, assim, parecendo uma coelhinha. Não, ele é muito prazeroso, gente. Vale a pena Então- provar. Ó, o plug anal, gente, ele... Nós vamos introduzir aqui pra vocês verem. Isso. Ele entra no ânus, então ele aumenta o espaço que tá dentro do ânus e nisso ele colaba a vagina. Então a vagina parece que você tá virgem pela primeira vez. Fecha a vagina e ela fica pequenininha. Aumenta o prazer pra Do quem tem homem. vagina e pra quem tem pênis também. Também. Porque fica menorzinho, a Eu função não fica sabia melhor. disso. Nem eu, Não, nem eu. agora vamos com calma aí nessa. Então você usa o plug anal quando vai ter a A relação. penetração vaginal. Veja. Eu achava que era para o Exatamente. ânus. Isso Não, é é para uma o ânus. dúvida. Ele eu acho Não, que- mas para prazer anal. Ah, não. Não. Mas lógico que aumentar o prazer. isso, lógico que também estimula o prazer anal. Mas serve principalmente pra diminuir o tamanho da vagina e ter mais prazer Isso vaginal. pode quebrar o tabu porque a maioria das pessoas, quem nunca fez, Inclusive pro homem, tá, gente? O homem pode usar plug anal enquanto faz sexo pênis vagina. sim. Então, quem tá iniciando, né, sempre tem aquele medo. Geralmente quem inicia é porque a amiga falou, né? Meu Porque a Deus, amiga tempo falou, a porque amiga você falou tem que que era muito fazer, bom. porque isso e aquilo outro, e eles vão começar e sentem dor, né? Sim. Então, é uma alternativa para já isso começar também, relaxando. o plug anal também é usado para essa iniciação mesmo do sexo anal, né? E ele tem vários tamanhos, gente. Tem menores, tem maiores. Então isso também pode ser uma introdução, sim, do sexo anal. Tá vendo, gente? Aqui também é cultura. Não, e dá pra fazer também, eu tava conversando com a Fabi sobre o pompoarismo anal. Explica, Fabi. Gente, isso aí é a história da Letícia, viu? Não tem nada a ver com isso. O Mas, anal é sim, novidade. A história do pompoarismo nada mais é que a gente aprender mesmo essa contração e o relaxamento. Não é um pompoarismo, a gente tem que aprender. O ânus a gente sabe que tem uma musculatura muito forte, então ele é muito contraído ali. Então, na verdade, a gente tem que aprender a relaxar e usar essas estratégias para aumentar o nosso prazer. Né? Mas dá pra dominar o músculo. Os voluntários, gente, dá pra dominar e fazer uma massagenzinha enquanto dá sexo anal. Gruda na Fabi que tu brilha. Aqui ela fica com vergonha, mas chega lá no consultório dela, ela faz horrores. Porque a gente sabe também que a gente pode ensinar a vocês que a gente tem como conciliar a respiração também pra gente relaxar.
na hora do sexo anal, que é muito importante também a gente conciliar a respiração pra gente relaxar, porque ele tem que estar bem relaxado para você sentir menos dor. Isso que eu ia te perguntar, porque eu percebo, às vezes o paciente deve estar com medo e tal, é isso que eu imagino. Para ter uma relação anal, você não tem que ficar aquela coisa apertando para ficar Não, mais é apertado. só O negócio já relaxar. é apertado. Já é Se você apertado. tentar apertar, pode machucar, né? Isso, na verdade a gente não tem que apertar, a gente tem que aprender a relaxar. Porque na hora da penetração a gente sabe que a gente precisa ter um relaxamento para a introdução do pênis. Então a gente tem que aprender sim a relaxar. Isso não vai contrair o ânus, não vai dar mais prazer ao parceiro. Pelo contrário, vai dar mais risco de fissuras em você, que tá ali, né, tentando contrair. Falando em fissura, doutora, eu quero perguntar da tchuca. Eu trouxe até um negocinho aqui pra senhora mostrar. Porque a galera tá fazendo com chuveirinho de banheiro em bastante intensidade. O que você fala sobre isso? Como é que é? Assim, não é recomendado a tchuca, né? Justamente pela ponta e o risco de traumatismo. Porém, a gente sabe que, assim, não tem como você não esvaziar, ter certeza, né? E esvaziar o reto antes de ter uma relação. Introduzir o chuveirinho, eu acho, assim, que é algo assim proscrito, tá? Mas uma opção se o chuveirinho for muito forte e o paciente conseguir não encostar a água, o Negocinho de ferro, a a mangueira. a mangueira e a água conseguir entrar no ânus sem o contato com o chuveirinho, ok, até pode ser. No último congresso de coloproctologia, eles desenvolveram até uma chuca. Assim, não falaram que era específico para isso, né? Falaram que era um hidratante anal para passar dentro do ânus, para evitar traumas com fezes ressecadas e tal. Mas, obviamente, é para realização da chuca, que pela sociedade não é recomendado. Porém, para os praticantes, é óbvio que se você quer ter uma relação tranquila, sem medo, né, de sujar, tem que fazer a chuca, sim. Isso aqui, dá pra utilizar? O que é isso aqui? O flit enema? O que você acha? Isso funciona, não funciona? O vidrinho? Funciona sim. Porém, o que eu aconselho? Corta isso daqui, tá? Corta isso daqui para quê? Não enfiar tudo no ânus, para ter menos risco de perfuração, entendeu? Mas só a entrada dele mesmo, né? Ele já não é algo pontudo, e daí vai oh, meu Deus! E daí, gente, acabei de pegar e daí tchuca o flit, como que é? Você vai colocando ele e depois você aperta tudo, né? E daí você tem que ir, ó. Espremendo ele mesmo, Com força, Tá vendo? Pra entendeu? fazer um jato Mas forte. introduzir tudo isso daqui tem risco de machucar, entendeu? O ideal é que isso aqui fosse mais curto um pouquinho, porque as válvulas anais, a gente tem 3 válvulas, a primeira já tá ali a 4 centímetros. Então é importantíssimo, pessoal. Aí tenta segurar. O ideal, acho que a bula fala, tenta segurar 10 a 20 minutos, mas é o quanto o paciente Aguentar. Gente, já. então em vez de ficar lavando, coloca o jato lá 200, 300 ml, pode ser de água, sem introduzir as coisas lá dentro do ânus para não machucar as válvulas. E aí segurar o máximo de tempo possível, porque o intestino vai fazer o trabalho dele e vai tentar jogar tudo para fora e com isso vai limpar, às vezes até partes que o líquido não alcançou, né? Ele vai por peristalse jogar para fora, não é isso? Exato. E aí é importante também, pessoal, fazer o uso das vacinas, né? A gente tem vacina para HPV, o que mais, Aline? Isso. Hepatite A. Hepatite A, hepatite B, HPV, né? E de uma forma geral, a prevenção em si, manter uma imunidade boa, né? Botar as vacinas em dias é sempre muito bom, porque eu costumo dizer que
as vacinas, elas são vítimas do seu próprio sucesso. Essa, na verdade, foi uma frase que eu ouvi uma vez e eu sempre levo para a minha vida. Então, de tanto se prevenir, várias doenças foram erradicadas, né? Mas de tanto a gente achar que não existe mais, deixa de vacinar e aí volta. E do que a gente está falando agora, principalmente a questão do sexo anal, que é um tabu, mas hoje está bem desmistificado, né? A questão do HPV, a questão das hepatites, é sempre prevenção. Prevenção, imunização, não só dessas doenças, manter a imunidade alta vai evitar com que qualquer outras doenças possa entrar no organismo, né? Perfeito. Então a gente também tem a meningo B, que tá tendo surto, inclusive, que pode fazer transmissão fecal oral. Dá para vacinar. Gente, mesmo que o SUS não esteja disponibilizando, porque o SUS tem que disponibilizar para quem precisa, não consegue pagar para todo mundo, as casas de vacina privadas, elas disponibilizam e você pode adquirir essas vacinas. E a gente teve algumas atualizações aí, né? Entrou agora a meningite, a CWY, que não tinha no SUS, entrou agora com 11 anos, né? E isso é a CWY, 40% de chance de prevenir gonorreia, galera. Então vale a pena tomar depois de adulto. E a vacina do HPV, que antes era feita só até uns 3 meses atrás, 3, 4 meses atrás, era até aos 26 anos de idade. Então, hoje, homens e mulheres podem fazer até os 45 anos de idade. Então, passou dessa faixa etária que o Estado já oferece gratuito, não vacinou, perdeu, não estava, esqueceu. Peraí, então, o você ainda Estado tem... está vacinando pacientes com 20 e poucos anos para HPV? Não, a vacina de HPV ela era licenciada para mulheres até 45 anos e homens até 26 anos. Porém, o Estado ele oferece hoje para meninas de 9 aos 13 anos e os meninos de 14 e 15 anos. Mas a gente teve uma atualização agora, que a vacina que antes o homem só podia fazer até os 26 anos, ele até os 45 anos ele pode fazer agora. Mesmo no particular. O Estado ele continua dando essa margem só até os 15 anos, porque ele diz que subentende-se que o Estado não tem essa condição de manter a população pagar inteira, pagar para todo mundo. Mas então, é importante ele dá fazer quem puder. Mas hoje o homem, até os 45 anos, como ela é uma vacina mais recente, ela já é introduzida a partir dos 9 anos, a maioria dos adultos não tem essa vacina. Então, passou na época que tinha 9, 15 anos, não tinha vacina. Então, hoje, você tem 45 anos, você pode fazer. E lembrando que, quando a gente diz 45 anos, vai até 45 anos, 11 meses, 29 dias. Então, não tem... Uma coisa que você falou muito importante, que tem que ficar muito claro, que o Estado não fornece para a população acima de 12 anos, né? Por causa de custo. Só que a informação que é transmitida é porque depois que você entrou em contato uma vez, não adianta mais. E isso já caiu por terra. É comprovado que os anticorpos que são desenvolvidos baseado no contato direto, eles nunca vão ser superiores aos anticorpos adquiridos através da vacina. Né? E assim, uma coisa que eu já acho um absurdo é que aqui no Brasil a gente só tem a quadrivalente. E que no mundo inteiro, na Europa e Estados Unidos, já tem a nona valente. E eu não tô entendendo por que a gente não pode ter. Essa nona valente tá uma faca de dois gumes, como a gente costuma dizer, porque ela já tivemos a tentativa de trazer ela para cá e não conseguiu ainda. Por quê? E tem um projeto, eu não sei dizer o porquê, mas ainda não conseguiu entrar. Ela, inclusive agora em fevereiro, nós estamos em setembro, outubro, né? Agora em fevereiro teve uma reunião dos laboratórios tentando já trazer a nona valente. Vou traduzir para vocês, só que eu acho que o pessoal não está entendendo. Existe uma vacina de HPV, que é a que a gente tem na rede privada aqui do Brasil, que protege contra 4 tipos de HPV. Mas a doutora está dizendo que já tem uma vacina que protege contra 9 tipos e que tem no mundo inteiro.
inteiro disponível no serviço particular e no Brasil ainda não tem. E aí a Aline tá explicando pra gente por quê que não tem, porque protegeria contra mais tipos de HPV que podem gerar um monte de HPV de alto doença. risco. De alto risco. HPV que gera câncer. Eles englobaram nessa de nono risco, eles pegaram eles não colocaram nenhuma de baixo risco, né? Eles só Não, colocaram só- as cepas de alto risco, que é aquelas que têm potencial para a lesão se transformar em câncer. E o importante da gente falar. Gente, desculpa, Aline. Não, te eu interromper. sei que nós Gente, estamos com tempo. nós vamos fazer outra live sobre isso, tá? É só um gostinho, um começo. Agendem suas consultas.